Olá, tudo bem com você? Nesta aula nós vamos falar sobre as figuras de pensamento, que são uma subdivisão das figuras de linguagem. Elas são utilizadas para produzir maior expressividade à comunicação, através da combinação de ideias e pensamentos. Vamos iniciar com a antítese, que consiste na aproximação de palavras ou expressões com sentidos opostos. Vamos ver um exemplo. Sorrir, chorar, viver, morrer. Não são dramas nem comédias, são apenas verbos intransitivos. Percebemos aqui nesse texto de Linneu Cotrim, retirado do site Pensador, que ele foi construído a partir de palavras opostas. Temos sorrir e chorar, viver e morrer, dramas e comédias. É um exemplo de como a antítese pode ser utilizada na constituição dos textos. Vamos agora falar de paradoxo, que é uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento baseada na contradição. Muitas vezes, o paradoxo pode apresentar uma expressão aparentemente absurda, sem lógica. Entretanto, apesar disso, ela expõe uma ideia coerente e fundamentada. Veja este exemplo do conhecido poema de Camões, um dos grandes nomes da literatura portuguesa. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Camões faz uso de ideias aparentemente sem lógica para filosofar e conceituar o amor como algo indescritível. Mas qual a diferença entre antítese e paradoxo? Essas são figuras muito semelhantes. No entanto, podemos observar que a antítese brinca com a oposição de palavras e o paradoxo com a oposição de ideias, que aparentemente fogem à lógica. Vejamos o exemplo. Dormi e acordei muito bem. Dormi e acordei são apenas palavras opostas que estão próximas. Por isso, trata-se de uma antítese. Já em ele está dormindo acordado, temos uma oposição de ideias. Como pode alguém estar dormindo e acordado ao mesmo tempo? Veja que as ideias aparentemente fogem à lógica. Portanto, formam um paradoxo. Agora, vamos falar sobre o eufemismo, que consiste em suavizar a expressão de uma ideia triste ou desagradável, substituindo o termo por palavras mais suaves, mais leves. Nessa tirinha, nós temos a personagem dizendo: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, aqui a gente vê que a personagem suaviza a definição de fofoqueira. Muda apenas a expressão, a forma de dizer. A sua conduta vai continuar sendo a mesma, ok? Já a hipérbole, ao contrário do eufemismo, trabalha com o exagero nas expressões. Quando dizemos, estou morrendo de fome, ou já falei isso 1000 vezes, estamos utilizando essa figura de linguagem, pois estamos exagerando a ideia. Temos outro exemplo na música Exagerado, de Cazuza, nos seguintes versos. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Nossa, quanto drama, hein? Quando o eu lírico diz nunca mais vou respirar e posso até morrer de fome, percebemos claramente o uso da hipérbole como um recurso expressivo.
Vejamos agora a ironia, que consiste em afirmar o contrário do que pensamos. Quase sempre a intenção da ironia é um sarcasmo ou então fazer alguma crítica. Observemos a tira. No mundo conectado não há preconceitos. Sou alto, loiro e sincero. Não há ignorância. Ler para quê? Tem tudo na Wikipédia. E não há covardia. Nova mensagem. Eu não te amo mais. Veja que as negações feitas no alto da tira são exatamente o contrário do que se pretendia dizer. Ou seja, que no mundo há sim preconceitos, ignorância e covardia. Porém, para tornar o texto mais expressivo, mais enfático, propositalmente foram utilizadas informações contrárias do que se pretendia dizer, portanto, ironias. Vamos conhecer a apóstrofe, que é uma figura de linguagem realizada por meio de um vocativo correspondendo à invocação de pessoas ou seres. É muito utilizada por poetas com o objetivo de enfatizar uma ideia ou uma expressão. Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Nesse trecho, quando o eu lírico invoca, chama a Deus, está fazendo uso da apóstrofe. A gradação ocorre quando criamos uma sequência de palavras ou expressões com o intuito de gerar ideias de progressões ascendentes ou descendentes. Por exemplo, a criança chorou, gritou, esperneou. Veja que há uma ação que vai se intensificando, aumentando gradativamente. Por isso, dizemos que se trata de uma gradação. Vamos agora falar sobre a personificação, que consiste na atribuição de características humanas a animais ou seres inanimados. É um precioso recurso da expressão poética, também é chamado de prosopopeia ou animização, pois empresta vida e ação aos seres. Veja o refrão dessa conhecida música da banda Calypso. A lua me traiu, acreditei que era para valer. A lua me traiu, fiquei sozinha e louca por você. Vemos nesse trecho que a ação de trair, que é própria do ser humano, foi atribuída à lua. Por isso, dizemos que ocorreu aí uma personificação. Então é isso. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.